Vamos lá, pessoal, estudar tipos de células. Nós iremos estudar, então, os tipos de células que já vimos nas últimas aulas. Espero que o som tenha melhorado e vamos que vamos. Então, do nosso lado esquerdo, nós temos célula eucarionte animal e do lado direito, célula eucarionte vegetal. Essas duas células são eucariontes. Por que que são eucariontes? Porque apresentam núcleo. O núcleo apresentam núcleo, ok? Então vamos lá então aprender um pouco mais e relembrar um pouco das organelas, das estruturas celulares que fazem parte dessas células eucarióticas, tá bom? E depois, em outro momento da aula, nós iremos aprender diferenciá-las. O que a célula eucariótica vegetal tem que a célula animal não tem, tá bom? Vamos lá então, começando de fora para dentro. Então, a primeira estrutura comum, tanto a célula eucariótica animal como na vegetal, membrana plasmática. Lembra que eu falei em sala de aula? Membrana plasmática. Qual é a função da membrana plasmática, pessoal? Proteção. É o local, é a primeira, é como se fosse um muro de proteção para entrada e saída de nutrientes. Ela é fluida, ela tem o quê? Um componente chamado de fosfolipídio. Até aí, tranquilo? Então, nós temos aqui a membrana plasmática. Em seguida, nós temos o citoplasma aqui, ó. O citoplasma, que é um líquido gelatinoso, onde estão envolvidos o que? As organelas, como se fossem pequenos órgãos dessas células. E por fim, nós temos o que? O núcleo. O núcleo, que vai envolver todo o material genético. Qual é mesmo o nome do material genético, pessoal? Nós temos o DNA, também em inglês DNA, onde o nome completo, vamos dizer assim, o nome por extenso é ácido desoxirribonucleico. Novamente, ácido desoxirribonucleico. Vamos lá, repetindo. 1, 2, 3 e já. Ácido desoxirribonucleico. Vamos falar de núcleo. O núcleo tem aqui uma estrutura, essa pontinha aqui, roxa, é chamada de núcleo. Qual é a função do núcleo? Produção de ribossomos. Produção de ribossomos. Qual é a função dos ribossomos? Produzir proteína. Produzir proteína, ok? Núcleo produz ribossomos e ribossomos produzem proteínas. Então eu tenho o núcleo e dentro e ao redor eu tenho um DNA delimitado por membrana nuclear, também chamada de carioteca. Por isso que essas células são chamadas de eucariontes. Então, nós temos o núcleo delimitado por membrana nuclear, também chamada de carioteca, ou envelope nuclear, seguindo por um retículo endoplasmático. Nesse caso, nós temos o retículo endoplasmático rugoso. Por que é retículo endoplasmático rugoso? Porque apresenta ribossomos. Esses pontinhos aqui que vocês estão vendo, esses pontos pretos, são chamados de ribossomos. Então, no retículo endoplasmático, nós temos o que? Os ribossomos. Qual é a função mesmo, pessoal? Qual é? Sintetizar, produzir proteína. Seguido, nós temos o que? O complexo de Golgi. Qual é a função do complexo de Golgi? A função do complexo de Golgi é empacotar, endereçar, modificar as proteínas que vêm desse retículo endoplasmático rugoso. Então, ela passa pelo retículo, do retículo vem para o complexo de Golgi, onde vai ser transportado
ou para dentro ou para fora da célula. Até aí, tranquilo? Próxima organela, lisossomos. Qual é a função dos lisossomos? Digestão intracelular, como se fosse um estômago da célula. Nós temos o peroxissomos. Lembra que na aula eu falei para vocês que ela vai ser uma organela onde vai degradar substâncias tóxicas. E qual é as substâncias tóxicas nesse caso especificamente? É o peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada. Lembra, pessoal, qual é a fórmula da água oxigenada? H2O2. Mitocôndria, relacionada com a respiração celular, e também na produção de ATP, que é adenosina trifosfato. E citoesqueleto, que tem a função de sustentar e movimentação da célula, dar essa habilidade à célula. Nós temos 3 tipos de citoesqueleto, que são microfilamentos, também chamados de filamentos de actina, temos filamentos intermediários e temos também a microtúbulos. Olha aqui o microtúbulos aqui, que vão estar relacionados com fuso acromático, relacionado com a divisão celular. Os microtúbulos também estão relacionados com os centríolos, o par de centríolos. Até aí, tranquilo? Vamos lá, então. Segunda pergunta. Qual a diferença entre célula eucariótica animal e vegetal? Primeira diferença, olha aqui essa região vermelha, é chamada de vacúolo central. Qual é a função do vacúolo central? A função do vacúolo central são 3. Primeiro, vamos elencar, vamos enumerar a função do vacúolo central. Primeira, manter o pH, fazer o pH correto, tá? Manutenção do pH. Manter e armazenar sais, minerais e água, a segunda função. E a terceira função, osmorregulação. Oi? Como assim, professor? Osmorregulação. O osmorregulação está relacionado com o processo de osmose. Professor, eu não sei nada de osmose. Eu vou explicar. O processo de osmose é um processo de transporte da água, da movimentação da água, que ela sai do menos concentrado para o mais concentrado, do menos concentrado para o mais concentrado. Vai, fala aí comigo, vai, repete. Do menos concentrado para o mais concentrado. Foi? Então, eu tenho essas 3 características em função do vacúolo central. Outra estrutura que só tem em célula vegetal, que é o cloroplasto. Cloroplasto. Pensa comigo, cloroplasto. Por que ele tem esse nome cloroplasto? Porque tem a clorofila. A clorofila é o pigmento verde que vai dar o quê? A cor esverdeada da folha, da planta. Então, a clorofila dá esse pigmento verde. E, por fim, a parede celular, que ela é diferente, essa parede, de outros organismos, por exemplo, do fungo ou da bactéria. A parede celular vai dar resistência à célula vegetal. Composição química, principalmente de celulose. Lembrando que a celulose está presente e ela vai ser uma substância, uma molécula que vai originar o papel. Então, o caderno que vocês utilizam, que vocês escrevem, ela tem a composição de celulose. Deu para entender, pessoal? Alguma pergunta? Não? Vamos lá, então. Então, vou dar tempo para vocês pensarem e responderem. Aqui é nosso exercício aqui. Vamos lá? Exercício. Olhando, fixa aí em 3, em 2, em 1. Vai, fixa. Memória aí. Memoriza aí rapidamente. Foi. Exercício agora, vamos lá. Exercício. Vocês terão 30 segundos para responder quem é quem. Valendo, valendo, valendo. Foi muito bem, pessoal, muito bem.
Até aí, tranquilo? Vamos lá, então, pela a terceira parte da aula. Diferença célula eucariótica que tem núcleo para que não tem núcleo. Então, nós temos aqui, olha, presta atenção, principalmente de quem? Bactérias. Se ela não tem núcleo, ela tem o quê? Nucleoide. 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 O que é a nucleoide? É o local onde está o material genético, pessoal. Ela não vai ter membrana nuclear, pessoal. Ela tem o quê? Nucleoide. Ela é mais simples, a célula procarionte. Pro é de primitiva, então ela é primitiva. Ela vai ter parede celular, onde a constituição química é diferente, e uma cápsula que vai dar maior resistência. Algumas bactérias têm flagelo. Isso de diferença das células eucarióticas. O que tem em comum? Membrana plasmática, citoplasma, ribossomos. Tem ribossomos. Basicamente é isso. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Não, muito bem, eu sabia que vocês sabiam. Então, muito bem, pessoal. Então, até a próxima aula.